Não se fala de outra coisa e por isso é provável que já nos tenhamos cruzado com ela. Mia Zelou, diz-vos alguma coisa? É uma influencer com mais de 166 mil seguidores que abalou as redes sociais nas últimas semanas, mas que nem sequer existe. É uma criação da inteligência artificial, mas é tão real, tão realista e bem construída que conseguiu enganar dezenas de milhares de pessoas e continua a fazê-lo. Mas tudo explodiu quando Mia apareceu a assistir, entre aspas, a um jogo de Wimbledon. Loira, de olhos azuis, assim, uns visuais todos fashion, poderia muito bem ser a namorada de qualquer um dos tenistas famosos que competiu no Grand Slam. As imagens publicadas no Instagram mostram-na sentada nas bancadas, com ar sofisticado, legendas típicas de uma influencer de lifestyle, só que nada daquilo era real. Quem lá estava nunca não a viu. Não a viu, não. Sim, ela não apareceu por lá. Não, mas apesar da conta indicar claramente que se trata de uma personagem virtual, isso não impediu a onda de interações. O post passou os 50 mil gostos e os 1000 comentários. Até as celebridades interagiram. Muitos seguidores só se deram conta de que ela era feita por IA depois do assunto se tornar viral na imprensa. Mas ela não está sozinha, tem uma irmã digital, a Ana Zelou. Ainda bem. Não anda nisto sozinha. Claro. Igualmente criada por inteligência artificial, as duas acumulam centenas de milhares de seguidores. E este tipo de fenómeno está a levantar aqui um debate muito sério sobre o futuro da autenticidade nas redes sociais. Influencers digitais como a Mia Zelou estão a conseguir parcerias com marcas, a moldar conversas e até a afetar emocionalmente seguidores, tudo sem existirem. Isto é um bocado o espelho do que são hoje as redes sociais, não é? Onde a imagem vale mais do que a origem. O último post na conta de Instagram da Mia é num concerto dos Coldplay, em que comenta a história... Abraçada a quem? Não, precisamente comenta a história do CEO que foi visto pela diretora de Recursos Humanos da Astronomer, e há quem continue a interagir com ela e nos posts como se estivesse a falar com uma pessoa. Portanto, isto aqui é impressionante. É impressionante mesmo com os avisos. Sim, lá, está lá escrito, não é? Eu aposto que houve pessoas a pedir o número de telefone. Provavelmente, sim. Mensagens diretas. É levado ao cúmulo a ideia de como as redes sociais são virtuais, não é? E no fundo são uma construção, e isto é só e como as pessoas se deixam, não é enganar, mas que não procuram a veracidade. Estão enganadas ou que testam, se calhar. Haverá pessoas que se enganam mesmo, não é? Ou que não reparam nos avisos. As pessoas mais sozinhas procuram ali respostas e uma interação, não é? Claro, e o risco que isso representa. Completamente, sim. Depois há as utilizações perversas, se quisermos. E depois estes ideais de beleza, não é? Tecnologia. Tudo aquilo é o mais alto nível, tudo perfeito, tudo funciona. Tudo é perfeito. A inteligência artificial aqui a fazer-nos questionar muitas das coisas. E aqui peguei mesmo numa notícia que vi no Público, eu não sei se entrou em mais algum lado, mas que também é uma utilização da inteligência artificial para um inutilómetro. Eu não vou tentar dizer isto muitas vezes, mas um medidor de inutilidades. É uma ferramenta. Isso é muito extraordinário. Uma grande utilidade. É de uma grande utilidade, isto é extraordinário. Ao contrário da Mia Zelou. Ao contrário da tua amiga, João. É uma ferramenta online de uma empresa portuguesa, ainda por cima, da Mars Shot, que foi criada para medir os dias perdidos em tarefas inúteis no trabalho. No trabalho é um questionário, isto é uma consultora portuguesa, e que tem como pretexto ou como objetivo calcular o tempo, o custo e também o impacto emocional de tarefas repetitivas que não nos acrescentam nada. E de baixo valor no trabalho, que não estimulam nada, que não acrescentam nada e que pretende estimular o debate sobre a eficiência das empresas. Eu confesso que abri o questionário porque é gratuito. Está no público, por isso é que aqui chamava a atenção. Tem o link, embora seja inutilómetro.pt, creio eu. Qualquer um de nós pode fazer. Tem a de explicar exatamente com alguma exatidão que tarefas fazemos e para quê. Embora digam, eu não cheguei ao fim, digam que em 2-3 minutos conseguimos ter este diagnóstico. É assim que funciona. Explicamos as rotinas de trabalho e então são depois estimados os tempos gastos em atividades, com, por exemplo, aquelas reuniões que não levam a lado nenhum, processos de aprovação sobre processos de aprovação, relatórios ignorados, a burocracia excessiva. Acho que todos nós nos conseguimos de alguma forma identificar com estes processos. Uma das perguntas do questionário até é: se esta tarefa desaparecesse hoje, alguém sentiria falta? Os resultados depois aparecem
E não cheguei aí, mas eu aconselho-vos a ter um bocadinho de tempo para pensar nisso, sobre os dias de vida desperdiçados, o custo económico para a organização e também o impacto emocional sobre o trabalhador. Aliás, o fundador desta empresa, Hugo de Sousa, diz que 30 dias depois da digitalização de empresas continuamos a replicar os mesmos modelos ultrapassados, só trocamos o fax pelo e-mail. Às vezes é um bocadinho verdade. Claro. Depois, a empresa quer publicar ainda este ano um relatório nacional sobre a inutilidade das organizações. Eu acho que vale a pena ficar atento. Isto Vale pode a mesmo... pena e pode ser uma boa ferramenta de E pode gestão. ser isso. uma E ótima... aí, neste caso, a inteligência artificial, Sim. a ser útil, não é? Lá está, Sim, ao contrário da inutilidade a ser- de algumas assim, funções. Inutilómetro .pt. fazer a busca Não e passa de hoje fazer esse a teste. sério, a sério. Fazer esse Exige teste. mesmo um bocadinho de concentração sobre as Sempre, tarefas. não é resposta sim ou não. Temos Não. Temos que explicar. Há que pensar um bocadinho. Daí Há que dar utilidade à coisa. Exatamente, e daí a Claro. inteligência artificial, porque explicas mesmo porque é que fazes aquilo, qual é que é o procedimento, mas E os resultados, vale não a é? pena, e os resultados depois vale a pena. Muito bem, olhem, da inteligência artificial para uma certa falta de inteligência natural. Falo do caso do barramento da proibição de entrada em Falámos Moçambique. ontem aqui também, Exatamente, de 3 humoristas, um angolano, um português, um brasileiro, Gilmário Vemba, Hugo Sousa e Murilo Couto. Eles já Hugo Sousa não é o mesmo da Não é Carla. o mesmo, Da aquele história é da Hugo Carla. de Sousa, Hugo de Sousa. o criador Este é Hugo de Sousa. do Unitilómetro. Este é Hugo Sousa, humorista. Eles regressaram ontem a Lisboa, depois de terem ido a Maputo, a Moçambique, e não terem passado do aeroporto, proibidos de entrar pela alegada Por causa falta do de um visto, papel. não é? Exatamente. Qual papel? Daqueles papéis. Qual papel? Faltava o Um papel. daqueles redundantes. Exatamente. O Observador diz-nos, Joana Moreira traça aqui o perfil dos 3, como é que se encontraram, e diz-nos também que espetáculo é este. Chama-se Tons de Comédia. O que é que eles iriam fazer a Moçambique? Tons de Comédia tem a duração de 75 minutos e parte aqui de um princípio básico, que é a universalidade da comédia. São 3 comediantes, 3 países, 3 estilos de humor. Eles, de facto, os 3 sobem ao palco para mostrar que, apesar das diferenças culturais, a comédia é universal, é o que se lê na sinopse da peça, e conseguimos adivinhar, não é? A língua é a mesma, todos nos entendemos em português, mas nós sabemos as diferenças culturais e até na forma de fazer humor, se quisermos, entre o Brasil, Portugal e Angola. E este Tons de Comédia é mais do que um espetáculo stand-up, diz também a sinopse, a produtora, é uma celebração das nuances e cores da vida através do humor. O objetivo é, de facto, ser um ponto de partida para criar um circuito de comédia entre países lusófonos, e ele, de alguma forma, este espetáculo, de alguma forma, está a consegui-lo. E em relação à estrutura do espetáculo, estes Tons de Comédia, cada humorista tem um slot de cada humorista, portanto, cada um deles, numa parte, atua separadamente, mas depois também há momentos em que todos partilham o palco. Eles já fizeram uma digressão mundial, desde março, em Paris, depois Dublin, na Irlanda, depois Londres, no Reino Unido, Zurique, na Suíça. Mais recentemente andaram no espaço da lusofonia, Cidade da Praia, em Cabo Verde, depois São Tomé e Príncipe, e depois ainda em Luanda. O espetáculo também já passou por Portugal, já esteve em várias cidades, Santarém, Porto, Braga, por aí fora, Açores também e Madeira. Onde não esteve, seguramente foi agora em Maputo, porque foi barrado à entrada. Obviamente num caso de suspeitas de retaliação política. E provavelmente tinham o mesmo tipo de visto nos outros países, todos aqueles Claro. que referiste, não é? Visto turista. Podemos entrar depois nesse detalhe, obviamente, não é? De perceber se eles tinham o papel certo. O que é certo é que Gilmário Vemba, o humorista angolano, apoiou recentemente Mondlane, o candidato que desafiou o presidente moçambicano, e obviamente que isso está a ser apontado como a razão de não terem passado o aeroporto, e também há que registrar o silêncio até agora das autoridades portuguesas, que preferiram manter-se caladas perante isto.